computadores. Com eles, é possível assistir a vídeos, trocar fotos, se relacionar com outras pessoas, ir à universidade e saber as últimas notícias. E mesmo que você não tenha nenhum por perto, muita coisa de que você precisa depende deles. Mas não é só para fazer pesquisas, compartilhar conteúdo pessoal e aumentar o círculo de amigos que a tecnologia de informação e comunicação funciona. É possível fazer muito mais com ela. Até mesmo quando o assunto é com o governo. Se você já fez a declaração de imposto de renda pela internet, consultou o CPF no site da Receita, emitiu certidão por meio eletrônico ou se inscreveu para o último Enem, já sabe que estamos numa nova era, inclusive para a administração pública. O programa Eu Fiscalizo mostra nesta edição como o uso da tecnologia tem permitido a expansão e a melhoria dos serviços oferecidos à sociedade e alterado a forma como o governo trabalha e se relaciona com o público. Muito do que o governo precisa para funcionar e fornecer à população é comprado ou contratado. O Comprasnet é o portal de compras do governo federal e tem como principal função operar os pregões eletrônicos da administração pública. Em funcionamento desde 2004, o sistema eletrônico oferece diversas vantagens. Portanto, uma empresa que está sediada em São Paulo, por exemplo, pode participar de uma licitação em Brasília. Uma que está sediada no interior de Minas pode também participar de uma licitação em São Paulo. Porque logo no primeiro ano, nós tivemos uma redução dos custos dos bens e serviços que foram contratados em cerca de 30%. E foi comprovado que um pregão eletrônico custa cerca de 6 vezes menos do que uma concorrência, por exemplo. Quando começamos em 2006, nós comprávamos só 3% de pequenos empresários e hoje nós compramos 30%, 10 vezes mais. Qualquer cidadão pode acompanhar as compras do governo. Basta acessar o site www.comprasgovernamentais.gov.br. O Estado sozinho não consegue fiscalizar sem a ajuda das entidades privadas e do cidadão. Para saber se o sistema funciona e apontar melhorias necessárias, o Tribunal de Contas da União verificou se a base de dados do Comprasnet é consistente e confiável. Tratamos de 142 mil contratos, no montante de 104 bilhões de reais. Então, foi uma auditoria das maiores auditorias de dados, de tratamento de dados, de grande volume de dados feitos pelo TCU. O TCU fez cruzamentos e descobriu vários indícios de irregularidade, tais como pregoeiros, né, que usam o sistema, sendo participantes das próprias empresas que venceram a licitação. Viu-se também sócios, a mesma pessoa sendo sócia, né, de 2, 3 empresas, ou seja, participando da licitação, mas ela participando de várias empresas, ou seja, uma licitação fraudada. Então, todos esses achados foram repassados para o Ministério e para as áreas de controles internos também, para que são indícios, né, de irregularidade, para que fossem apurados e corrigidos. Estamos numa nova auditoria verificando se aquelas informações repassadas, se aquelas nossas orientações foram atendidas, foram bem entendidas. Usualmente, essas auditorias de TI e a maioria das auditorias do Tribunal de Contas da União são muito bem vistas pelo gestor. É uma contribuição muito grande que o tribunal dá para o gestor e o gestor as assimila muito facilmente. Mas o uso da tecnologia pelo governo começou lá atrás, quando a gente nem imaginava que o homem chegaria à Lua ou inventaria a internet. Na década de 60, com o objetivo de modernizar a administração pública e dar maior transparência à gestão dos recursos, foi criado o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO. Na década de 80 veio o CIAF, sistema integrado usado para registrar, acompanhar e controlar a execução orçamentária e financeira do governo federal. Toda transação financeira do governo ela é feita por intermédio do CIAF. A plataforma é utilizada atualmente por cerca de 45 mil servidores.
Nas primeiras 2 semanas do ano, o sistema já processou mais de 2 milhões de documentos contábeis. Os requisitos de segurança, integridade e disponibilidade são fundamentais para que esses sistemas operem. Nós vamos entrar no CD de dados, um ambiente com 4 níveis de segurança físico. Uma vez identificado aqui, tá, a porta se abrirá e você tem o acesso ao primeiro nível de segurança. Aqui chegando ao nível 3 de segurança. O acesso é feito com um crachá de aproximação e uma senha. Esse aqui é o ambiente dos servidores, tá? Nível 4 de segurança também. O acesso é feito com um crachá de aproximação e a leitura da íris. Em servidores como estes, rodam diversos sistemas estruturadores da administração pública, como a declaração de imposto de renda via internet, a emissão de passaporte e o sistema que controla o comércio exterior, o Siscomex. O SERPRO conta com uma capacidade de mais de 3.500 terabytes de dados e de processar cerca de 36 bilhões de instruções por segundo. Nós não temos notícia no mundo de uma empresa de governo que desenvolva, que faça a produção e dê sustentação a esse leque de serviço. Aqui nós temos o centro de comandos, onde é feito todo o controle do processamento. O SERPRO dispõe de três ambientes como esse, um aqui em Brasília, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. O governo federal criou um portal que disponibiliza aplicativos para dispositivos móveis. Vários deles foram desenvolvidos pelo SERPRO. Então, hoje, um contribuinte ele pode fazer uma declaração de imposto de renda a partir de um desktop, salvar essa declaração como rascunho e depois fazer o download dessa aplicação num dispositivo móvel. No próximo bloco, os segredos por trás de sistemas de segurança pública. A tecnologia está constantemente sendo atualizada, reinventada. A inovação não para e, com ela, as possibilidades de uso crescem a cada dia. Este é o Instituto Nacional de Criminalística no complexo da Polícia Federal em Brasília. Aqui, os peritos criminais federais usam ciência e alta tecnologia para desvendar os crimes e desastres que ameaçam a segurança nacional. Uma lei aprovada em 2012 está mudando a investigação criminal no Brasil. Ela prevê coleta de material biológico de condenados por crime hediondo ou crime violento contra pessoas. A coleta é feita de uma forma indolor, então é feita coleta de células da saliva. Tá? Aqui tem como exemplo um swab oral, que foi coletado de um indivíduo nessas condições. E aí o que se faz é se passar esse material biológico por um tubo. Isso pode ser centrifugado para que se colete as células no fundo do tubo. Então, depois da análise do DNA, da extração do DNA, o DNA vem para esse equipamento aqui. E é aqui que é feita a análise propriamente do perfil genético. O perfil genético, então, é armazenado em um banco de dados. Então, aqui é possível ver que essa pessoa tem um perfil genético diferente dessa. Isso é muito útil, não apenas para demonstrar
que aquela pessoa esteve naquele local de crime, né, mostrando uma evidência em favor ali da acusação, digamos, mas em muitos casos o que acontece é o contrário. O DNA mostra que aquela pessoa não foi quem cometeu aquele crime. O uso da tecnologia também tem permitido que a Polícia Federal troque as pilhas de papéis contábeis e bancários por registros digitais. Isso agiliza o trabalho da perícia e facilita o cerco aos investigados. Hoje, toda a transmissão de dados do sistema financeiro é realizada pela internet. Uma vez decretado o afastamento do sigilo bancário, essa decisão é enviada para o Banco Central consulta o CCS, que é o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, e identifica em quais instituições do sistema financeiro aquele investigado tem relacionamento ou tinha no período de afastamento de sigilo. Esses dados já chegam padronizados, criptografados e prontos para a equipe de investigação ou a perícia trabalhar em cima desses dados. A título de exemplo, nós podemos citar o caso Mensalão, onde ainda não havia essa ferramenta chamada Simba. O trabalho pericial durou aproximadamente 1 ano. Hoje, com essa ferramenta, a gente tem um caso da Petrobras, onde o trabalho pericial se resumiu a pouco mais de 1 mês. O combate ao crime organizado hoje passa necessariamente pelo desmantelamento da estrutura financeira dessas organizações criminosas. E o Simba tem se mostrado uma ferramenta bastante eficaz nesse combate. A Copa do Mundo de 2014 marcou o país também na área da segurança pública, com o uso de uma nova tecnologia para integrar as forças policiais, o Centro Integrado de Comando e Controle. Dele são monitorados eventos de porte nacional. O Brasil hoje, a partir dessa operação e desse investimento realizado, se tornou uma referência mundial para a área, para a segurança de grandes eventos e muito em razão das tecnologias que aqui empregamos. O Sistema Integrado de Comando e Controle interliga várias cidades e forças policiais e facilita operações mais complexas. A gente está com as 12 cidades sedes da Copa do Mundo aqui interligadas. A gente tem condições de acompanhar o que está acontecendo nessas cidades online. Então, essas imagens agora são em tempo real. É o que está efetivamente acontecendo nesses ambientes. Fizemos operações importantes na região Nordeste, Operação Brasil Integrado no âmbito nacional, transferências de preso, a segurança do processo das eleições, do Enem, todas essas ações utilizando a metodologia de trabalho a partir do SICC. Durante os eventos, diversos órgãos podem fazer o monitoramento simultâneo e agir de forma integrada. Tudo que é exposto aqui, ele pode ser reproduzido no nosso video wall. São 56 telas que estão disponíveis. Hoje é uma realidade, um grande legado que fica para a segurança pública do Brasil, não só a infraestrutura, as ferramentas de tecnologia, mas também o processo de trabalho conjunto, integrado e coordenado. 2014 também foi o ano em que os brasileiros conheceram mais uma inovação tecnológica, o uso da biometria nas eleições. Deixa o processo mais ágil e promete maior segurança. Com essa biometria, nós passamos a assegurar que nenhum eleitor vote 2 vezes. Ele não se passe por outra pessoa para votar mais de uma vez. Entre 2012 e 2014, o TSE colheu os dados biométricos de mais de 24 milhões de brasileiros. Esse ambiente é o Centro de Operações de Rede da Justiça Eleitoral. Daqui, nós monitoramos os principais sistemas que fazem o processamento do Cadastro Nacional de Eleitores. Aqui, nós temos uma visão resumida do que é a rede da Justiça Eleitoral, a conexão entre o TSE e cada um dos tribunais regionais eleitorais. Nós monitoramos os principais equipamentos e sistemas que fazem a conexão com uma nuvem de comunicação de dados. Todo esse ruído que vocês podem ouvir é produzido por um conjunto de ar-condicionados que são necessários para resfriar
todos os equipamentos que estão aqui dentro. Dentre eles, o equipamento que fez o processamento do Cadastro Nacional de Eleitores, comparando 240 milhões de biometrias em apenas 65 dias. Daqui de dentro também são geradas as informações de totalização das eleições nacionais. Os serviços e os recursos de tecnologia que aprimoram a gestão pública e facilitam o acesso a serviços podem ser resumidos em duas palavras: governo eletrônico, ou em uma, e-Gov. Governo eletrônico significa o uso de tecnologias de informação e de comunicação como ferramenta para alcançar um governo melhor. Antes nós conhecíamos apenas os trabalhos na área de tecnologia da informação em relação aos dados estruturados. E agora, os dados não estruturados, através de novas tecnologias como Big Data, mineração de dados, vão revolucionar o conhecimento de tal ordem a fazer com que os serviços possam ser mais transparentes, mais ágeis e, acima de tudo, para que o Estado possa ter um controle mais eficiente em relação às suas políticas públicas. O avanço da tecnologia digital tem permitido que o governo forneça melhores serviços, mas também que os dados que ele produz sejam abertos à sociedade. Assim, do governo eletrônico passamos para o governo aberto. O termo vem do inglês Open Data, ou dado aberto. Já virou um movimento mundial e se destaca como forte instrumento para aumentar a participação das pessoas na vida política do país, combater a corrupção, promover a transparência e tornar os governos mais responsáveis. O Portal da Transparência, criado em 2004. O número de acessos cresceu de 64 mil em 2004 para quase 15 milhões em 2014. Qualquer cidadão pode encontrar informações sobre os gastos públicos. Em 2012, entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação, que possibilita a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. A lei vale para os 3 poderes da União, estados, Distrito Federal e municípios, inclusive aos tribunais de contas e Ministério Público. O grande objetivo disso é você trazer o cidadão para, não, quase como uma cogestão, né? Sabendo o que está acontecendo, sendo partícipe da gestão pública. Um dos órgãos de destaque na abertura de dados é a Controladoria Geral da União, que coordena a implementação do Plano Nacional sobre Governo Aberto. Foi da CGU a iniciativa de lançar o Portal da Transparência. Não se pode falar em democracia sem acesso à informação, pois é através da informação que o cidadão pode exercer plenamente, né, o seu direito de cidadania. Ele pode acompanhar o que os gestores públicos estão fazendo com o dinheiro dos seus impostos, ele pode cobrar, ele pode sugerir, participar. Então, são formas do pleno exercício da democracia. Caso o cidadão não encontre uma determinada informação no Portal da Transparência, ele pode enviar sua solicitação através do site. Uma equipe da CGU está preparada para esclarecer as dúvidas e solicitar informações aos órgãos responsáveis. O TCU fez um levantamento onde indica alguns exemplos de como a abertura dos dados produzidos pelo governo pode melhorar a atuação do próprio governo. Em termos mundiais, tem uma iniciativa inglesa que pegou diversas informações locais, de informações sobre situações como a segurança pública de determinado bairro, se há escolas, se há restaurantes, se há serviços públicos ali perto ou não.
e juntou todas essas informações, diversas informações, num só local, né, as disponibilizou, e o cidadão consegue, se ele quer saber, ele quer mudar de um bairro, quero saber qual o bairro onde tem mais restaurantes, menos restaurantes, mais serviços, se o trânsito flui mais rápido, se tem um ônibus para onde eu quero trabalhar. Você consegue fazer essa avaliação rapidamente através desse serviço, extremamente bem utilizado na Inglaterra, né, pelos ingleses, e sendo copiado em diversos lugares do mundo também. No Brasil, uma das iniciativas é o portal E-Democracia, da Câmara dos Deputados. Neste portal, os cidadãos podem participar dos debates e discussões dos projetos de lei. O portal aberto QEdu é um exemplo de solução de TI criado com a participação da sociedade. Ele apresenta informações sobre a qualidade do ensino fundamental em cada escola, município e estado do Brasil. Outra iniciativa brasileira é o portal Governo Aberto, que centraliza e republica dados de portais de diversos órgãos. Entre os desafios para promover a transparência e a participação popular a partir do uso da tecnologia estão o custo e a privacidade de dados pessoais. O dado aberto, ele, embora tenha toda essa teoria de ser uma coisa essencial à democracia, ele tem vários riscos também. Por isso que tem que ter algumas vedações, em alguns casos, né, de uma abertura não tão ampla. Algumas informações devem, analisadas de acordo com a lei, e podem ser restritas. O grande volume de dados gerados em alta velocidade e em diversos formatos está exigindo ferramentas poderosas que permitam análises em larga escala. Em 2011, foram gerados 1,7 zettabytes, ou equivalente a quase 150 bilhões de tablets. Estima-se que o número chegará a 8 zettabytes em 2015 e deve dobrar a cada 18 meses. Agora, parte do desafio é transformar isso tudo em informação útil e tirar o máximo de proveito do que é produzido. Isso é o Big Data. Big Data Analytics é uma tendência no mundo. Nós, como cidadãos, colocamos opiniões sobre programas de governo em redes sociais. O governo tem a possibilidade de observar essas informações e tomar ações mais efetivas que atendam melhor as necessidades do cidadão sem perguntar a ele diretamente sobre algo. O CERPRA adquiriu um equipamento, né, que a gente chama de Data Appliance, que ele é um equipamento especialista para processar grandes volumes de dados. Mas eu tinha relatórios no CIAF gerencial, alguns demoravam 3 a 4 horas, por exemplo, para ser construídos e apresentados na tela. E com essa nova tecnologia de Data Appliance, com esse equipamento novo, que ele é especializado, esse mesmo relatório de 3 ou 4 horas, ele leva 3 segundos. Esse salto parece grande, mas é só o começo. Ainda há muito a ser feito para estabelecer no Brasil uma cultura de abertura e de aproveitamento de dados e fazer deles uma ferramenta para o desenvolvimento do país. De acordo com instituições internacionais que avaliam essa situação, o Brasil está no 21º colocado, num rol de 86 entidades, ele é o 21º colocado. Então não é uma situação ruim, mas temos muito ainda a aperfeiçoar. Mas não é uma situação ruim, nós já temos a Lei de Acesso à Informação, nós temos já outros instrumentos como uma Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, um Comitê Gestor de Dados Abertos. Então tem ações governamentais, muitas delas formuladas nos anos 2011, 2012, um pouco recentes, mas já visando essa abertura de dados, para que realmente eles sejam acessíveis, sejam integrais, ou seja, são os mesmos dados que estão originais, que não sejam mexidos para serem disponibilizados, que não tenha restrição de acesso. Todo e qualquer cidadão possa acessar toda e qualquer informação que seja realmente disponível, né? Que seja classificada como livre. O papel do TCU é um papel pedagógico, é um papel de convencer a sociedade, de convencer o governo federal, ao governo dos estados e aos municípios, que não precisa apenas ter recursos para dar esse grande passo de transformações para o Brasil e para os serviços públicos no Brasil. Só será possível isso se efetivamente todos entenderem que há uma necessidade de decisões gerenciais, de decisões administrativas, de decisões políticas, para que todos se engajem nesse esforço nacional no sentido da busca e do acompanhamento dos países que estão muito mais avançados do que nós.